A Wayuki é uma otaku descontrolada cuja carreira como tuber está por um fio, até que um dia ela esquece de desligar sua transmissão ao vivo e viraliza por quase se afogar em cerveja. Tudo começou em sua transmissão habitual, assistida por fãs e perdedores de todas as idades. Ela respondeu perguntas de seus espectadores como de costume, e quando terminou a transmissão, despediu-se. No entanto, graças a um erro na Matrix, a Wayuki realmente tinha saído. Enquanto lamentava sobre sua baixa contagem de espectadores, os espectadores perceberam que ela devia ter esquecido de desligar. Alguns momentos depois, a sempre calma e graciosa Wayuki estava bebendo latas de cerveja, suando como um ogro com um dedo em seu buraco glorioso. Após abrir lata após lata, ela decidiu verificar o que sua concorrência estava fazendo. Lá estava Hikari cobrindo a transmissão do jogo Salsa de Legend, um jogo onde salsichas reais batalham para determinar qual delas é a mais forte. Como esperado, a seção de comentários dela é uma verdadeira festa da salsicha, cheia de recomendações sobre o tipo certo de salsicha para Hikari. A bêbada da Wayuki olha os comentários e pensa que pode engravidar só de lê-los. Ela pega mais uma lata de cerveja e não consegue parar de engolir o estroseiro. É quando Hikari finalmente encontra um parceiro para sua briga de salsicha. E a Wayuki baba só de pensar em ver duas salsichas se enfrentando. Surpreendentemente, Hikari realmente tem um bom domínio sobre sua salsicha e consegue ganhar a luta, e a Wayuki continua a babar de excitação. Hikari escolhe um novo oponente chamado Bobo da Corte, e a Wayuki ri de como isso soa ridículo. O Bobo traz uma banana amarela para a luta de salsichas, o que, é claro, levanta questões sobre como isso exatamente se qualifica como uma salsicha. Ainda assim, a banana luta bravamente contra a linguiça preta, e a Wayuki finalmente chega ao momento em que esguicha seus sucos de limão. Depois, a Wayuki enlouquece ao anunciar que a transmissão de Hikari atingiu novos níveis de prazer para ela. Os espectadores de a Wayuki não conseguem acreditar no que ouvem e rapidamente enviam tweets para que todos a vejam. Hikari finalmente termina sua festa de salsicha e se despede. Então a Wayuki embriagada acena como uma boba. A Wayuki elogia Hikari por ter as melhores transmissões, é por isso que todos a amam tanto, ao contrário dela. Neste momento ela percebe que sua lata está vazia e vai até a geladeira para pegar mais um pouco, enquanto percebe que está a caminho de ficar sem dinheiro e deprimida. Agora que está tarde, ela decide conferir a transmissão de Chami e dormir. Depois de se conectar, a voz calma de Chami é o sonho molhado de todo fã de ASMR. A Wayuki fecha os olhos para se imergir em uma transmissão quase tão viciante quanto Estroseiro. É quase como se Kamiya estivesse ao lado dela, guiando-a nas maravilhas da limpeza de ouvidos. Após experimentar diferentes tipos de ferramentas, não havia nada mais eficaz do que a confiável madeira dura. A Wayuki estava pronta para ter uma madeira de Chami dentro dela, e com aquela voz suave, parecia tão bom quanto a coisa real. Em seguida, Chami fala sobre comer fora, alertando que os sucos podem vazar se você não souber como fazer direito. Em poucos momentos, a Wayuki está dormindo profundamente, e seus sonhos refletem o desejo de Chami de ir mais fundo, esperando que não machuque. Seus streamers não se cansam, e conforme mais e mais streamers descobrem as consequências de uma cerveja a mais, a transmissão de Wayuki sobe para o primeiro lugar em VTuber. Mais de 5.000 esquisitos se conectam para ouvir um bêbado adormecido sonhar com a madeira de Chami até de manhã. Na manhã seguinte, o gerente de Wayuki, Suzuki, começa a bombar o telefone dela, perturbando o romance de Wayuki com o chão. O vagabundo finalmente acorda a tempo de ver o telefone tocando, apenas para ouvir um Suzuki frenético do outro lado da linha. Suzuki diz para ela ficar quieta e a avisa para não surtar com o que está prestes a dizer. A Wayuki fica perfeitamente calma como foi pedido até Suzuki dizer para ela desligar sua transmissão. A realização a atinge como uma nevasca de gelo se formando enquanto ela se dirige ao computador para verificar o caos dos comentários. Alguns desses esquisitos realmente ficaram acordados só para saber quando ela acordava, mas no geral, todos pareciam estar ansiosos pelo próximo stream dela. A contagem de revisores está acima de 10.000 e subindo, então a Wayuki grita mais uma exclamação cheia de palavrões para os espectadores. Todos riem ao perceberem que ela finalmente descobriu que está em alta, enquanto Suzuki a parabeniza por ter se saído bem. Para ela, sempre esperava que a Wayuki explodisse um dia, mas nunca esperava que ela jogasse a carta de esquecer de terminar a transmissão. Apesar de Suzuki prometer fazer tudo o que pode para ajudar, a visão de Wayuki começa a ficar turva enquanto começa a sentir aquelas 4 cervejas lutando para voltar. A última coisa que os fãs ouvem são alguns sons de vômito quando a transmissão ao vivo finalmente termina. Mais tarde, a Wayuki liga para Suzuki para se desculpar pelo grande erro, mas Suzuki a tranquiliza dizendo que beber e a falta de dignidade foi totalmente aceitável para ela. A Wayuki tenta confirmar se Suzuki tinha um tumor cerebral, explicando que isso era um grande escândalo, mas Suzuki responde que a empresa praticamente apostou que isso aconteceria. Aparentemente, a Wayuki estava ainda mais descontrolada durante sua entrevista com a empresa, mas a Wayuki de alguma forma não se lembra disso.
Suzuki assegura a ela que a única coisa estranha foi quanto tempo ela conseguiu fingir ser uma pessoa calma e racional. A Wayuki pergunta por que a contrataram se ela era uma bola de demolição prestes a atacar, mas Suzuki explica que na Live On eles escolhem seus streamers com base na capacidade de se destacar. A Wayuki sente que brilha como lixo de esgoto, mas Suzuki lembra que ela agora é o centro das atenções. Houve alguns comentários negativos, já que a mudança foi repentina, mas a maioria dos espectadores na verdade afirmou que adorou, o que significa que eles estão interessados no que quer que seja que o Wayuki esteja abrigando. A Wayuki começa a ver o lado bom, então Suzuki sugere que reorganizem sua agenda para manter as coisas boas e reguladas. Ela diz para aproveitar o momento enquanto pode, já que realmente não há como voltar à imagem pura que ela estava passando. Ao olhar os comentários, a Wayuki percebe que eles não são tão ruins quanto pensava. De repente, seu telefone toca e é Hikari. A Wayuki pega de forma desajeitada, mas Hikari imediatamente a parabeniza por ser o número 1 nas tendências, dizendo que foi realmente cativada pela sua falta de inibição ou vergonha. Hikari menciona os comentários que a Wayuki fez sobre sua transmissão, mas felizmente ela os interpretou como se a Wayuki apenas achasse ela muito fofa. A Wayuki sorriu, mas a tola não percebe e sugere que façam uma colaboração algum dia enquanto se despede. Depois, a Wayuki vai a uma loja para comprar mais da bebida Strozero enquanto lê mensagens agradáveis de seus colegas do Live On. Mais tarde, ela vai a um parque para pensar sobre o que significa mostrar o verdadeiro eu que ela tem escondido por tanto tempo. Quando ela começou, pensou que ia se tornar famosa como o Sr. Beast, mas teve dificuldades para crescer seu canal e todos seus amigos dobraram a quantidade de inscritos dela. Sua carteira estava vazia e ela só tinha 2 semanas restantes do mês, então decidiu abraçar sua liberdade. Naquela noite, ela abre uma lata e se conecta como ela mesma. Então, pede desculpas por esquecer a transmissão ligada. Os espectadores estão surpresos por ela não estar arrependida de beber indiscriminadamente, então ela explica que já que sua gestão está de acordo, ela pode muito bem ignorar tudo isso. Os comentários ficam loucos, perguntando se ela já está bêbada e chamando-a de fraca depois de apenas uma lata. Ela continua sem se desculpar, e os comentários continuam chegando, fazendo-a perceber que está feliz em ser chamada de amante de Strozero, e até planeja se casar com a bebida, se puder. Um dos comentários pede para ela explicar por que quer se masturbar no Vicarious Stream, então a Wayuki assegura que meninas que inocentemente falam coisas sujas são seu fetiche, e seria um insulto não se masturbar em sua homenagem. Os comentários ficam quase tão desequilibrados quanto ela, o que a deixa feliz até perceber que algumas celebridades entraram no chat. Sei e Shine entram na transmissão e a elogiam por ser uma alma gêmea. Isso faz com que a Wayuki perca o controle e peça para eles se casarem com ela para que possam sentir o prazer juntos. Os comentários percebem que ela também é virgem e começam a zombar dela, mas Sei está realmente interessada e até pergunta qual é a fantasia entre garotas favorita dela. A Wayuki diz que gosta daquelas com uma parceira relutante, então Sei sugere que elas deveriam colaborar algum dia. Shin pede para participar da ação e a Wayuki não consegue acreditar que todos os seus sonhos quentes estão se tornando realidade, então ela diz a todos para apoiarem Strozero. No dia seguinte, a Wayuki, sóbria, encontra a notícia do pedido de casamento da noite passada em toda a internet, então ela começa a se agitar de humilhação e rola para fora da cama. Uma lata vazia de Strozero cai bem ao lado dela, tentando-a a descobrir que novos níveis de vergonha a aguardam além da próxima lata. A Wayuki não consegue mais se controlar e responde ao chamado de seu noivo. Mais tarde, ela volta para sua transmissão e anuncia uma colaboração, então os comentários dizem para ela começar a beber. A Wayuki revela que já está cansada de beber durante o dia, mas ainda assim abre outra lata. Em seguida, ela revela sua parceira de colaboração, que acaba sendo Mashurum. Mashurum se apresenta e diz que foi visitar sua querida criança, mas encontrou uma lata de Strozero no lugar dela. A Wayuki chama Mashurum de mãe, porque ela é a ilustradora que desenhou seu visual. Agora, a Wayuki diz que espera liberar todos os seus sentimentos reprimidos, fazendo Mashurum lamentar ser vista como um pedaço de carne por sua colega de banda. Ela então expressa sua surpresa com o tempo que a Wayuki conseguiu ficar no armário até agora. A Wayuki explica que geralmente não começa a beber as latinhas até tarde da noite, depois de transmitir quando o Mashurum já estaria dormindo. Mashurum diz que ainda é chocante ver pessoalmente, já que a Wayuki parece o próprio gás do Strozero. Ela decide que vai chamá-la de Shua sempre que ela estiver bêbada. E a Wayuki concorda, porque por que não? Em seguida, eles vão para a sessão de perguntas e respostas, e o primeiro pergunta quantos Strozeros a Wayuki bebeu no passado. A Wayuki revela que é fraca para bebidas e geralmente se limita a 3 por noite, mas depois que deixou seu último emprego exaustivo, ela comemorou com 1 a 6 latas. Isso explica como ela acabou sendo uma NIIT. Mashurum pergunta se ela estava bem na manhã seguinte, mas a Wayuki assegura que ela acordou e vomitou tanto que estava prestes a se afogar no próprio vômito.
Mashurun avisa que ela deve considerar dar uma folga ao fígado para não se machucar e sugere tirar um dia por semana como dia de descanso do fígado. Awayuki desvia o olhar, já que precisa fazer stream todos os dias. Então Mashurun sugere tentar fazer stream sóbria. Ela então diz que, embora Shua seja bem divertido, ela sente falta da antiga Awayuki. Awayuki é facilmente convencida e concorda em experimentar, deixando Mashurun satisfeita que seu plano está indo bem. Em seguida, Mashurun pergunta o que Awayuki achou de Strozeiro quando experimentou pela primeira vez. Awayuki diz que achou que tinha cheiro forte de álcool na primeira vez que tentou, mas quando foi às compras no dia seguinte, simplesmente não conseguiu tirar os olhos dele. A próxima pergunta é se Strozeiro é realmente o único de Awayuki, e não há nenhum caso secreto. Awayuki admite ter olhos vagos, mas quando chega a hora de escolher, ela permanece leal ao Strozeiro. Em seguida, Mashurun pergunta como ela realmente se sentiu ao esquecer de desligar sua transmissão, seguido de elogios por gostar de ambas as versões de Awayuki. Isso deixa Awayuki confusa, e quando Mashurun pergunta por quê, Awayuki revela que não recebe um comentário tão positivo assim há muito tempo, então não sabe como responder. Mashurun lembra a ela que ela foi quem selecionou as perguntas, mas Awayuki diz que ela apenas jogou isso por pura alegria e ficou sem reação depois. Desde que ela esqueceu de desligar a transmissão, 90% das suas mensagens têm sido sobre Strozeiro mesmo, mas os comentários lembram que isso é responsabilidade dela. Mashurun a incentiva a responder à pergunta, então Awayuki compara o sentimento a dormir demais no dia do exame de admissão do ensino médio, um pesadelo compreensível. O próximo comentário pergunta se ela misturaria Strozeiro com Monster ou Red Bull, mas Awayuki diz que prefere um sabor diferente de Strozeiro. Quanto às perguntas restantes, Awayuki responde Strozeiro a todas, e explica que, como está dura como um rato de igreja, ela realmente não pode se dar ao luxo de algo melhor. Mas mesmo que pudesse, ela já vendeu sua alma para Strozeiro. Mashurun destaca como está tarde e sugere que eles encerrem. Então Awayuki decide dar aos fãs uma última exibição de loucura, enquanto ela surta por Strozeiro e professa sua obsessão semelhante a uma perseguidora por isso. Mashurun tem mais uma coisa para mostrar a Awayuki antes de saírem da transmissão, então ela envia um novo design para a imagem de Awayuki como uma viciada em Strozeiro, e Awayuki imediatamente adora. Mais tarde, Awayuki vai ao escritório da Live On, onde Suzuki diz a ela que o novo modelo conceitual está ótimo. Awayuki não parece tão empolgada, ela diz que não está exatamente confortável com sua nova imagem e se pergunta por que a Live On iria querer uma streamer tão arriscada. Suzuki diz que a política da Live On é que vale tudo contanto que os ouvintes gostem, então Awayuki concorda relutantemente. Sua versão em 2 dimensões ainda está em desenvolvimento, então ela ainda terá que esperar um pouco. Em seguida, Suzuki fala para ela sobre o videoclipe que estão planejando com seus streamers atuais. Awayuki se assusta com a ideia de cantar, então Suzuki diz que se ela não quiser fazer isso, ela pode ser a animadora gritando Strozeiro e rindo ao fundo. Awayuki jura praticar seu canto como se sua vida dependesse disso, então Suzuki diz a ela que irá almoçar com alguém em breve. Acontece que são Sei e Xian, o que deixa Awayuki nervosa, mas eles se apresentam normalmente. Sei diz que deveriam discutir a próxima colaboração e Xian diz a ela para não ser tão tensa, já que todos têm a mesma idade. Awayuki não consegue acreditar que os peitos de Sei estão crescendo ao mesmo tempo que os dela, então Xian lembra a ela que está tudo bem, já que ela já propôs a eles. Awayuki pede desculpas por sua falta de filtro, mas Xian diz que foi engraçado enquanto Sei pega uma lata de Strozeiro para animá-la. Mais tarde, eles vão juntos a uma transmissão ao vivo, anunciando que farão um pouco de karaokê. As meninas se apresentam e explicam que não foi planejado, mas a loucura começou quando a Sei tirou aquele cardápio no restaurante. Agora as meninas sugerem responder algumas perguntas na primeira parte e cantar na segunda. A primeira pergunta é sobre que tipo de garota a Sei gosta, e ela diz que gosta de garotas trabalhadoras e confiáveis. Awayuki percebe que Sei está basicamente descrevendo Xian, então Sei admite que seu segredo foi revelado e elogia a detetive bêbada. Xian começa a se perguntar se é verdade, enquanto Awayuki pede desculpas por arruinar o momento, já que provocar em particular é sempre melhor. Sei diz a Awayuki que grandes mentes pensam da mesma forma, e ela está começando a se interessar por Awayuki agora. Awayuki vai junto e pergunta a Xian se ela está a fim de um ménage à trois, mas Xian ainda tem algum filtro e se recusa a continuar com a degeneração. A próxima pergunta a Xian qual colaboração a deixou mais esgotada. Então ela explica que antes da terceira geração, a primeira e a segunda geração costumavam ter grandes transmissões em grupo que eram tão exaustivas. Diga-se de passagem, ele se lembra das colaborações onde os membros da primeira geração tagarelavam sobre filmes, enquanto Xian parecia completamente perdido. A próxima pergunta às garotas o que elas gostariam de ver Awayuki e Shua fazerem. Xian dá a resposta saudável de comer algo gostoso enquanto bebe, enquanto Sei sugere que ela assista a toda a sua transmissão acidental. Sei chega mais perto de pressionar Awayuki como o diabo em seu ombro. Então Awayuki cede e concorda em considerar isso mais tarde.
Em seguida, as meninas vão para a segunda metade do karaokê, e Sai assume a liderança, fazendo os ouvintes se excitarem somente com a sua voz. Chan vai em seguida, e os espectadores ouvem a voz de um anjo, enquanto Aoyuki é surpreendentemente tão bom quanto. Então as garotas terminam e vão para fora. Aoyuki agradece a eles pelo ótimo momento, quando vê uma mensagem de Machiron pedindo aquela transmissão sóbria. As garotas caminham juntas e Sei pergunta a Aoyuki se ela já conheceu Haruru. Aoyuki diz que não e pergunta como ela é, então as garotas dizem que ela é basicamente a personificação do Livion, e pode ser um pouco avassaladora. Sei diz que Haruru mencionou Aoyuki mais cedo, dizendo que nunca tinha visto alguém causar tanto impacto antes, e isso surpreende Aoyuki, mas ela não parece muito satisfeita. Enquanto Aoyuki vai para casa, ela pensa em quanto avançou desde que trabalhou no emprego corporativo que destruía sua alma, e depois ia para casa assistir os youtubers que destruíam seu cérebro, o que, surpreendentemente, deu-lhe esperança para o futuro. No entanto, a vida dela continuou monótona e sem cor até que viu o anúncio de contratação da terceira geração. Ela estava tão nervosa na entrevista que seu cérebro a fez ter amnésia, mas de alguma forma ela ainda conseguiu o emprego. Depois, ela saiu do emprego e se tornou youtuber, mas era péssima em comparação com os streamers que ela amava. Neste momento, Aoyuki vê a mensagem de Machiron e decide tentar a transmissão sóbria amanhã. No dia seguinte, ela decide fazer uma transmissão pura com sua imagem antiga, fazendo os ouvintes se perguntarem o que diabos está acontecendo. Aoyuki tenta um novo jogo chamado Getting Over It, mas após 4 horas de fracasso, aquela boca suja dela começa a soltar palavrões. Os ouvintes concluem que a transmissão é tudo, menos pura, enquanto Aoyuki grita palavras censuradas que quase ensurdecem seus ouvintes. Alguns dias depois, o microfone de Aoyuki quebra, então ela recebe uma ligação de Chami, que oferece dar a ela um de seus microfones usados se ela não se importar em ir até lá. Quando Aoyuki chega, Chami já está esperando nervosamente atrás da porta pelo toque da campainha. Depois, ela recebe Aoyuki, mostra-lhe a casa e diz que precisa ir ao banheiro rapidamente. Enquanto Aoyuki espera, ela fica surpresa com o quão calma e composta Chami é, ao contrário de sua presença tímida online. Quando Chami volta, ela deixa uma caixa com seus microfones antigos, fazendo com que Aoyuki se pergunte por que ela tem tantos. Chami sugere um microfone ASMR para comemorar a monetização, depois oferece qualquer outro normal enquanto ela passa no banheiro novamente. Aoyuki diz que acabou de ir lá, então Chami afirma que faz xixi 3 vezes por cada buraco. Aoyuki começa a perceber que Chami pode não estar bem da cabeça, porque depois de escolher outro microfone, Chami diz que precisa passar no banheiro novamente. Quando Aoyuki pergunta o que ela realmente está fazendo lá, Chami começa a se agitar e diz que algumas coisas é melhor deixar para a imaginação. No entanto, quando Aoyuki continua insistindo, ela acaba revelando que vai lá para se acalmar e assim evitar que sua ansiedade a faça ter um colapso. Aoyuki adverte que ela não deve fazer pausas para o banheiro enquanto está transmitindo, ou os comentários vão pensar que ela está fazendo coisas desagradáveis com o Skibidi Toilet. Aoyuki pede desculpas pela violação iminente, mas acha fofo ter uma irmã mais velha tão ansiosa socialmente. Para o almoço, Chami serve uma comida de nível Masterchef e, para completar, um strauzeiro para a noiva da cerveja. Aoyuki pergunta se ela também bebe strauzeiro, mas quando Kami diz que quase não bebe, Aoyuki se pergunta por que ela tinha strauzeiro pronto. Chami revela que a empresa disse para ela deixar pronto, fazendo Aoyuki sentir que está sendo pressionada a beber cerveja. No entanto, quando Chami pergunta se ela vai beber, Aoyuki diz que é claro que sim. Mais tarde, Aoyuki e Kami participam de uma transmissão colaborativa e Kami avisa aos espectadores que eles não se sentirão relaxados hoje. Aoyuki se gaba por ter conhecido Chami pessoalmente, fazendo os fãs desejarem trocar de lugar com ela, enquanto Chami surpreendentemente adere à situação, já que não sente o calor do contato pele com pele há um bom tempo. Para a sua colaboração, Chami nomeará uma situação que a faz querer se encolher de vergonha, e Aoyuki sugerirá maneiras de lidar com isso. As meninas fazem barulhos engraçados para se animarem, então Aoyuki de repente anuncia que chegou. Os comentários enlouquecem, e Chami está genuinamente preocupada com o que essa garota está usando. O segmento começa, e Chami diz que tem dificuldade em restaurantes onde não há botão de chamada para os garçons. Da última vez que isso aconteceu, ela ficou lá tanto tempo que pensaram que era o fantasma assombrando o lugar. Aoyuki sugere que simulem pedir Strizero no restaurante, o que não é surpresa para Chami a essa altura. Aoyuki sugere que ela bata a cabeça na mesa para que o garçom fique preocupado e venha atendê-la, e assim ela finalmente possa fazer seu pedido. Infelizmente, a mente de cerveja de Aoyuki assumiu o controle, e o conselho acaba levando-a por um caminho tão obscuro que nem seus ouvintes conseguem acompanhar. Depois daquele desastre, Aoyuki tenta um caminho mais sensato, e explica que boas habilidades de comunicação precisam de confiança. Para ela, foi o trabalho corporativo maligno que a colocou na linha, e agora nenhum inferno pode ser ruim o suficiente para deixá-la tímida. Chami acha que todos só precisam do empurrão certo e pede a Aoyuki para ser esse empurrão para ela.
Como o terceiro parente de Aoyuki está começando a bater, ela tem dificuldade em entender o que Chami está dizendo, até que ela peça que fiquem mais próximas do que antes. Aoyuki rapidamente concorda com a chance de estar perto do corpo de Chami, e Kami começa a se arrepender de suas escolhas de vida. Elas eventualmente encerram a transmissão, mas quando Chami vê que está tarde, ela pergunta a Aoyuki se gostaria de uma carona. Aoyuki tenta provocar Chami um pouco sugerindo que ela durma lá, mas surpreendentemente, Chami se ilumina como um exame de câncer e diz que sempre sonhou em ter festas do pijama. Aoyuki pergunta se está realmente pronta para receber uma pessoa que vai dormir no sofá, então Kami diz que está guardando um kit de preparação para festas do pijama para ocasiões especiais e tem tudo que vai precisar. Todo o traço de timidez de Chami desaparece quando ela se oferece para preparar um banho e até mesmo provoca entrar juntas. Surpreendentemente, Aoyuki é quem fica vermelha, e não é nem por sobrecarga de Strizero. No entanto, alguns momentos depois, a verdadeira Kami retorna e pede desculpas pelo alter ego que saiu sem permissão. Ela então se oferece para limpar os ouvidos de Aoyuki de verdade. Chami tira sua madeira e pede a Aoyuki para deitar em seu colo, embora ela avise que nunca fez isso em ninguém. Ela começa a deslizar a madeira, mas seu nervosismo faz Aoyuki se perguntar se suas orelhas estão realmente em boas mãos. Chami pede desculpas e tenta manter a calma até finalmente conseguir colocar e dar prazer a Aoyuki. Então Aoyuki sugere que durmam no mesmo futon, e Chami concorda animadamente em ter a experiência completa de um normie. No dia seguinte, Aoyuki usa seu novo microfone para anunciar uma transmissão especial para comemorar a monetização. O episódio incluirá participações por chamada e a revelação do novo traje feito por Mashiron. Ela então diz que vai experimentar uma bebida alcoólica recomendada chamada Strizero, fazendo os ouvintes se perguntarem que jogo ela está jogando. Ela também agradece aos ouvintes pelas doações, embora todas sejam estranhamente do mesmo valor, que é o preço de uma lata de Strizero. Ela esvazia a lata e começa a se transformar em Shua, quando percebe uma generosa doação de 15.500 ienes. Aoyuki não pode mais esconder seu lado assustador e começa a ter um devaneio febril de dinheiro e Strizero. Quando ela começa a sonhar em comprar Strizero em caixas agora, um comentarista preocupado se pergunta se as doações são realmente uma boa ideia. Então Aoyuki assegura que está apenas brincando e relembra a promessa a Mashiron de ter 2 dias de descanso. Em seguida, Aoyuki abre uma segunda lata para revelar seu figurino e começa a provocar seus fãs dos tornozelos para cima. Os comentários e doações continuam chegando até que ela finalmente revela o traje completo, com uma transformação de Sailor Moon. A plateia adora o novo visual, então Aoyuki agradece Mashiron, que envia uma doação de 10.000 ienes. A seguir, há comentários e ligações, então alguém pergunta se há algum streamer que ela gostaria de ser como. Aoyuki diz que Haruru é a primeira que vem à mente. Depois, Aoyuki lê mais alguns comentários dizendo que esperam que ela fique mais à vontade ao fazer streaming sóbria. A primeira ligação vem de Hikari, que a parabeniza como uma mãe orgulhosa, fazendo Aoyuki se emocionar. A ligação foi fofa por um momento até Aoyuki começar a revelar sua fantasia secreta de ser a mamãe de Hikari. Ela então sugere que joguem alguns jogos juntos agora que ela não está mais sem dinheiro, então Hikari a convida para jogar alguns jogos de ação, mas Aoyuki diz que está interessada em algo um pouco mais arriscado. Hikari reconhece um do stream da Sai, mas não faz ideia de que está se inscrevendo para alguns jogos de fantasia para maiores de idade. Sai entra na chamada e diz que gostaria de uma colaboração arriscada, então Aoyuki concorda e pergunta qual é a cor da calcinha dela, mas Sai não está usando nenhuma. Xion liga e um dos comentaristas pede que Xion alimente Aoyuki com uma mamadeira como sua mamãe. Então Sai doa 50.000 ienes para ver seu sonho se realizar. Suas outras colegas de geração ligam, e tudo vai bem até que ela recebe uma ligação surpresa de Nekoma. No entanto, quando Aoyuki atende, Haruru diz que é ela quem está na ligação. Aoyuki acha que Nekoma deve estar imitando Haruru, então ela entra na brincadeira e pede Nekoma em casamento. Nekoma não hesita e concorda imediatamente, então Aoyuki, nervosamente, pede para fazer uma colaboração em uma música, mas Nekoma topa também. Aoyuki sugere que comam grilos, e Nekoma aumenta para baratas e tarântulas, fazendo Aoyuki se perguntar quem é o bêbado na ligação. Por último, Aoyuki pergunta de que cor é a sua calcinha, e Nekoma alegremente descreve como elas são quentes e pretas, impressionando Aoyuki. Felizmente, Nekoma desliga a chamada, aliviando Aoyuki. Mas quando Nekoma liga de volta um segundo depois, ela se pergunta o que está acontecendo. Nekoma revela que a última pessoa que ligou realmente foi Haruru, que queria fazer uma chamada de pegadinha para sua transmissão de monetização, então a vida de Aoyuki passa diante de seus olhos enquanto ela grita. No dia seguinte, ela espera pacientemente em frente a uma porta e escorrega quando seu pacote chega. Acaba por ser um jogo de fitness, e Aoyuki começa a esfregar o dispositivo preto e longo em seu rosto. Ela fica animada e mal pode esperar para contar a seus seguidores sobre isso.
Ela liga sua transmissão ao vivo e o chat começa a enlouquecer querendo vê-la bêbada. Então, uma das pessoas no chat toma uma quantia generosa e a Wayuki agradece e começa a babar sobre os seios de Haruru sob sua lingerie preta do outro dia. Então, ela anuncia para sua transmissão que vai jogar um jogo de fitness usando o grande e longo dispositivo que acabou de comprar. Ela começa a desabafar sobre como não conseguia comprar esse dispositivo porque estava sem grana, mas agora agradece ao seu chat por monetizá-la e encher seus bolsos. O chat começa a ficar animado para ver a Wayuki usá-lo, e ela diz ao chat que vai começar devagar. Ela diz ao chat para assistir ao stream de Hikari e Shine, para que possam compará-los em seus treinos. Ela inicia o dispositivo e ele começa a chamá-la de gorda que nunca malhou. Ela escolhe o nível difícil e seu chat começa a atacá-la, chamando-a de mentirosa e alcoólatra que esconde suas gorduras sob o cinto. A Wayuki desiste e admite que mentiu antes de mudar para a dificuldade fácil. Depois o dispositivo pergunta a ela o nível de intensidade e ela escolhe moderado depois que uma de suas conversas a assegura de que pode mudar isso mais tarde. Depois o jogo pergunta a Wayuki sobre o peso dela e ela escolhe 50 quilos e seu chat começa a chamar mentira. Depois disso, o jogo começa e eles pedem para a Wayuki dobrar o dispositivo e ela dobra e consegue um resultado fraco. Seu chat começa a chamá-la de fraca e ela não aceita o desrespeito e canaliza seu Superman interior para obter um resultado melhor. O jogo começa e a Wayuki diz ao chat para assistir Hikari e Shine também. Enquanto isso, Shine está dobrando o dispositivo com dificuldade e seu chat gosta de ouvi-la lutar. Do outro lado, Hikari está dobrando a barra com toda sua força como uma campeã na dificuldade mais difícil. Ela começa a falar sozinha para parar de ser fraca e ganhar coragem para continuar. Voltando com a Wayuki, ela está lutando para aguentar e o jogo continua falando mal da mãe dela e como ela também era gorda para fazer a Wayuki continuar, e ela acaba desmaiando. De volta ao Shine, o jogo diz a ela para se mover, crescer seus pêssegos suculentos e agachar para obter aquele aumento de bumbum, mas Shine está reclamando, sem querer fazer isso. Ela se força a agachar e seu chat enlouquece, se empolgando com seus agachamentos. Enquanto isso, Hikari está pegando fogo enquanto faz os agachamentos e seu chat começa a se preocupar com ela mentalmente passando por esse exercício absurdo. De volta com a Wayuki, suas pernas começam a tremer enquanto agacha como se estivesse fazendo um grande esforço, e ela grunhe como uma vaca a cada agachamento. Shine quer desistir e implora para que o jogo termine. Em seguida, eles fazem alguns exercícios abdominais, e enquanto Hikari trancou suas coisas, a Wayuki está se contorcendo como uma dançarina no sábado à noite, e o chat a critica por parecer que está segurando suas necessidades. Então o jogo termina. Tanto a Wayuki quanto Shine estão exaustos enquanto Hikari ainda está de pé. A Wayuki incentiva seu público a se exercitar enquanto ela está no chão, travada devido à dor muscular. Ela se arrepende de tudo e rasteja até seu salvador, uma lata de cerveja. Seu subconsciente faz o papel de advogado do diabo e diz a ela para beber, e a Wayuki acaba em frente à geladeira, com uma lata de cerveja na mão. Ela bebe e continua sua transmissão como um cachorro louco que acabou de ganhar um osso. Ela abre a transmissão de Hikari e ela está jogando Gartic Phone. Hikari desenha a Wayuki como o Hulk, e seu chat começa a chamá-la de o próximo da Vinci. Então ela continua o jogo, e o outro jogador diz aos outros para desenharem a Wayuki ficando bêbada, o que acaba como uma obra-prima. Hikari fala para o chat que ela está fazendo um agachamento na parede como uma louca enquanto joga Gartic Phone, e a Wayuki percebe o quanto ela é uma inútil, gorda e preguiçosa. Mais tarde, ela muda de stream, e o chat diz para a Wayuki assistir a stream de Sei, o que ela não quer fazer, pois o conteúdo de Sei é indecente e adorado por babacas como você. A Wayuki cria coragem e abre a transmissão de Sei apenas para ver Sei classificando seus recaps de anime degenerado favoritos, que gostam de recapitular animes estranhos. A Wayuki desliga e começa a xingar seu chat por fazê-la assistir Sei, mas eles imploram para que ela continue assistindo. Então ela segue o que eles querem e continua assistindo a Sei, só para vê-la falar sobre um jogo e gritar como uma vaca morrendo no microfone. Depois, ela muda de canal e assiste Haruru jogando um jogo de cartas. Haruru recebeu uma mão ruim e começou a gritar como um tio bêbado em um churrasco, mas logo voltou a agir de forma fofa. Mais tarde, a Wayuki observa Haruru começar a ganhar, e Haruru se anima depois de perder tantas vezes e agora está confiante de que vencerá, mas é derrotada por uma carta com Rias Gremory, e perde novamente. Ela amaldiçoa Rias e seus grandes peitos, mas coloca de volta sua máscara fofa e finge que sua raiva é porque o cara ao lado está se masturbando muito alto e não a convidou. A Wayuki elogia Haruru e sua capacidade de fazer streaming, mas então Haruru percebe que a Wayuki está assistindo sua transmissão e joga uma carta com a Wayuki nela. A carta mostra a Wayuki em sua forma pura, mas pode ser melhorada para ela ser uma idiota bêbada como um power-up.
Awayuki não pode acreditar no que está vendo, mas se sente honrada que Haruru fez um cartão baseado nela. No dia seguinte, Suzuki liga para Awayuki pela manhã e conta a ela sobre sua agenda para sua colaboração de canto, e ela aceita. Depois, Suzuki instruiu-a a vir uma hora antes, pois um dos funcionários iria buscá-la e levá-la ao estúdio. O carro chega e Awayuki olha para dentro e vê um personagem de baixo orçamento em 2D dirigindo-a, já que ela é funcionária de sua agência Live On. A equipe começa a pedir desculpas, já que o carro que ela está dirigindo, Awayuki, é uma porcaria, e espera da próxima vez trazer um tanque. Em seguida, a equipe começa a contar uma história de como a polícia não acreditou que uma personagem de baixo orçamento e mal projetada como ela tinha uma carteira de motorista, então ela decidiu imprimir a licença em massa e colá-la na lateral do carro. Awayuki diz a ela que é uma idiota por mostrar seus dados privados ao mundo, mas ela não se importa, pois está desesperada. Ela conta para Awayuki que seu carro recebeu atenção indesejada, o que a fez parar, pois a fez parecer uma imbecil. Awayuki não consegue acreditar que a Live On tem alguém assim trabalhando para eles e fica intimidada. Então eles entram no estúdio e a equipe encontra outro streamer, Nekoma. Nekoma conhece Awayuki, que é apresentada como o Michael Jordan do streaming, e a informa que Hikari e Mashiro acabaram de terminar na gravação. Então Awayuki encontra Hikari e Mashiro e fica nervosa ao ver duas lendas do streaming pessoalmente. Mashiro entende seu nervosismo e pede a Hikari para se apresentar corretamente. Eles se conhecem e começam a rir com Suzuki sorrindo ao fundo. Depois eles se separaram e Awayuki entrou no estúdio de gravação. Eles deram a instrução para ela cantar com pureza, e ela foi cantar. Depois, Awayuki se sentiu aliviada por terminar sua parte, mas Suzuki apareceu e disse para ela cantar a segunda parte usando sua persona de bêbada. Ela pede latas de cerveja para ajudar a cantar, mas a equipe do 2D diz para ela não se preocupar. A equipe do 2D se posiciona em frente ao microfone e muda seu design de ruim para excelente, enquanto Awayuki percebe que o membro da equipe com quem estava conversando é a lendária VTuber, Haruru. Então Haruru começa a brilhar e rir, enquanto Awayuki está empolgada cantando junto com Haruru. Awayuki começa a babar como um cachorro no cio, e fica com o cérebro frito, pensando que cantar com Haruru é a mesma coisa que ir para um quarto juntos para colocar coisas compridas e duras em seus buracos. Haruru puxa Awayuki para o stand e eles cantam. Em seguida, os VTubers aguardam a contagem regressiva para o início da música, e ela toca com todos eles cantando suas partes como a lendária Hatsune Miku e os Vocaloids. A música continua e melhora a cada segundo, mostrando a Taylor Swift como é que se faz uma música de verdade. Depois, Awayuki fica completamente bêbada após a estreia da sua música e anuncia que será veterana de agora em diante. É isso para este vídeo. Comente ficar bêbado te traz sucesso. Se você quiser uma parte 5, e se você gosta de recapitulações de anime como esta, então assista este vídeo aqui.